A presença do Senhor é notória nesse lugar. Sejam bem-vindos ao Culto da Laje. Glória a Deus, meus irmãos, recebam a paz do Senhor, amém? Amém? Vocês estão felizes? Diga glória a Deus. Meus irmãos, que alegria, que felicidade nós podemos estar aqui, conhecendo mais um lugar que é a casa do nosso Senhor Jesus, conhecendo mais uma família que vai morar no céu com a gente. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, a sua casa, a sua família, que você possa sair daqui com a certeza de que algo está acontecendo no mundo espiritual. Porque assim como a nossa pastora disse, a Bíblia vai dizer que onde Jesus chega, alguma coisa acontece e Jesus está aqui. Então, que Deus em Cristo abençoe a sua vida, que Deus em Cristo abençoe a sua família, que Deus em Cristo abençoe a sua entrada nesta noite, neste lugar. Quero louvar a Deus por esta casa, em especial pela vida do pastor, juntamente com a sua família. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, meu pastor, poderosamente. Muito obrigado pelo convite. Eu acredito que louvando a Deus pela vida do pastor desta casa, juntamente com toda a sua família, eu consigo me estender a todos que cooperam para o crescimento desta obra, por intermédio do ministério, do corpo de obreiros, da membrazia e até mesmo quem vai aceitar a Cristo, firmar os seus passos nesta casa. Que o Senhor Jesus abençoe poderosamente. Eu estou com um texto ardendo no meu coração e eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Esther, no seu capítulo 4, o verso é o verso 12. Enquanto você vai localizando o texto, eu também quero louvar a Deus pela vida da minha família, dos meus amigos que aqui me acompanham. Está me acompanhando a Janice é minha amiga, ela é minha irmã, ela é meu braço direito. Também ela administra toda a minha vida ministerial e eu quero louvar a Deus pela vida da Janice. Também está nos acompanhando o evangelista Pablo, para a glória de Deus. E o Senhor tem levantado pessoas para colocar na nossa vida, para poder nos ajudar a dar continuidade na obra. E eu quero louvar a Deus pela vida deles nesta noite, em nome de Jesus. Você que achou o texto, diga glória a Deus. A nossa irmã Bruna, que foi ponte para nós estarmos aqui, que Deus abençoe. Eu não estou vendo, que eu não enxergo muito bem. Então, que Deus abençoe a nossa irmã Bruna nesta noite poderosamente, que foi ponte para nós chegarmos aqui para a glória de Deus. Você que achou o texto, diga amém. Amém. Livro de Esther, capítulo 4, verso 12 até o 14, vai dizer assim: quando Mardoqueu recebeu esta resposta de Esther, imediatamente mandou adverti-la: não imagine que somente por estares vivendo no palácio do rei serás a única que irá escapar da matança dos judeus, porquanto, se te calares agora neste momento crucial, certamente socorro e salvação surgirão de outra parte para os judeus, mas tu e a casa de teu pai, os teus familiares, todos serão aniquilados. Quem sabe se não foi para este dia que foste nomeada rainha da Pérsia? Quem sabe não foi para este dia que foste nomeada rainha da Pérsia? Antes de você tomar o seu assento, vira para essa pessoa que está do seu lado, dá um sorriso para ele, dá um sorriso. Sorri que você é crente, se não for, disfarça, Jesus vai te achar hoje. Isso, olha para essa pessoa que está do seu lado e diga para alguém: o tempo é agora. Diga com força, diga com voz de profeta, diga para alguém: o tempo é agora. Você que acredita na palavra de Deus, se assente adorando ao mesmo nesta noite, em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Olhe para cá, eu não vou tomar a sua atenção por muito tempo. Eu acredito que você conheça essa história, acredito que você conheça esse livro, e a minha intenção não é falar nada de novo, mas eu quero, juntamente com você, por intermédio desse texto, acessar o profético, e nós saímos daqui recebendo daquilo que o Senhor preparou para nós nesta noite. Desde que nós vamos estar localizados no livro de Esther, né? O livro de Esther ele vai estar localizado na estante bíblica como um livro histórico. Ele vai contar para nós um relato de um tempo vivido pós-cativeiro, e você vai saber, né, que essa vivência pós-cativeiro de muitos e muitos anos, ela vai ser determinada pelo Senhor. A Bíblia diz para nós que quando a Pérsia ela vai subjugar, né, a Babilônia, a história diz para nós que agora a Pérsia vai liberando, né, para que retornassem para Jerusalém. Uns vão retornar, e você vai ver na história, no livro de Neemias, no livro de Esdras, uma caravana retornando para Jerusalém, sendo que outros judeus decidem
ficar, né, e permanecer. Já haviam passado muitos anos, né? Outras gerações já haviam nascido, outras pessoas já haviam nascido, né? Pessoas que não fizeram parte do movimento, né, de movimentação geográfica, mas pessoas que já haviam nascido na Babilônia. Então, alguns decidiram ficar, outros decidiram voltar. E a história vai dizer para nós que quando a Pérsia ela vai assumir, né, o governo e vai se intitular o governo daquele lugar, a história diz para nós que a Pérsia ela é conhecida por ser movimentada por muitas festas. A história diz para nós que Pérsia ela é conhecida por ser um povo muito festeiro, uma nação muito festeira, e tudo vai começar dentro desse período de festa. E dentro desse período de festa, a Bíblia diz para nós que o rei, ele já estava há muitos dias envolvidos na festa, e eles eram muito exibicionistas, e o rei já tinha mostrado tudo que ele tinha de valioso, tudo que ele tinha de bom, né? E agora, no auge da sua embriaguez, ele vai mandar chamar a sua rainha para que ela se apresentasse nua para o povo, e agora, para os seus convidados, e agora a Vashti vai decidir não se apresentar, porque, diferentemente do rei, ela estava lúcida, ela estava sóbria, e o rei não, o rei estava totalmente embriagado, tomado pelo álcool. Ele vai fazer um movimento ruim, Vashti vai decidir se negar, mas como dizia a lei, ninguém se negava diante ao rei, então Vashti automaticamente vai ser destituída do seu trono, ela vai ser destituída do seu legado dentro do reinado. Haja vista que isso acontece, vai passando o tempo, eu estou recapitulando para você tomar à memória o que está acontecendo dentro do pano de fundo, né, da história que nós lemos aqui, e o texto vai dizer que vai se passando o tempo, e aí o rei vai se lembrar de Vashti, e quando ele vai se lembrar de Vashti, ele vai perceber que ele não tem mais uma rainha, e ali se torna preocupante, e não é preocupante por alguém que está sozinho, ou por alguém que teve o término de um relacionamento, não. Quando o rei ele tinha uma rainha, ele escolhia uma rainha, isso era muito mais sobre o movimento político do que, de fato, o movimento de relacionamento. Por quê? Porque naquela época, quando vinha um rei e a sua rainha, a rainha ela mostrava todo o poder de um rei, seja ele aquisitivo ou seja ele de autoridade. Então, na verdade, um rei sem rainha, ele era considerado um rei sem coroa, um rei sem brilho, um rei sem status. E isso está causando um desconforto, está prejudicando o governo do rei dentro deste tempo. E agora o texto vai dizer para nós, a história vai dizer para nós, que o rei vai decidir abrir um processo seletivo. E esse processo seletivo, ele vai mandar cartas para todas as meninas virgens e puras e belas de todas as províncias, né, que estavam sob o governo da Pérsia, e o recado é esse: o rei abriu um processo seletivo para encontrar a sua nova rainha. A história diz para nós que esse processo seletivo, ele vai durar cerca de 4 anos, diga 4 anos. O texto vai dizer para nós, a história vai dizer para nós que esse processo seletivo vai durar em torno de 4 anos, porque a Pérsia, ela está governando a cerca de mais de 120 mil províncias. Imagina, mais de 120 mil províncias, e de cada uma vindo milhares de moças querendo uma única oportunidade, e esta oportunidade não é só ser rainha, mas esta oportunidade é de uma mudança de vida. Agora o reino, né, o governo, o próprio rei está abrindo uma única chance, uma única oportunidade de alguém ter a sua vida mudada por completo. E não é só ter a sua vida mudada por completo na sua realidade atual, mas alguém ter uma vida mudada por completo dentro de todas as legalidades que estão vindo às gerações futuras. Porque alguém que veio do nada, aparentemente do nada, e agora vai ter a oportunidade de mudar todo o segmento da história da sua família, todo o segmento da história da sua semente, todo o segmento da história do seu legado. Então não é só uma oportunidade de uma coroa na cabeça e uma cadeira bonita, mas é a oportunidade de mudar toda a rota de vida de alguém que nunca pensou, nunca se viu e nunca planejou uma mudança de vida tão grande. Agora o governo, o rei está abrindo esta oportunidade para alguém virar a chave da sua vida, mudar a sua vida, mudar a realidade da sua vida. Só que a gente precisa entender que é uma única oportunidade.
para milhares e milhares de meninas que estão esperando que o rei olhe e aprove, que o rei olhe e goste. Existem todos os tipos de meninas, desde as mais estudadas, as mais belas, as mais informadas, só que o texto vai dizer para nós, no capítulo 2, que o rei vai abrir um processo seletivo, e dentro dessa história começa a narrativa de uma jovem chamada Radassa. A Bíblia vai dizer para nós que esta menina, ela é criada pelo seu primo Mardoqueu, e dentro da história Mardoqueu cria ela porque ela perdeu os seus pais muito cedo. E aqui a gente precisa entender dentro dessa primeira informação o que está acontecendo. A Bíblia diz para nós que essa menina, ela é judia, né? Ela é dessa geração que nasceu no exílio. Então, na verdade, essa menina, sendo judia, ela já não é muito favorável na geografia que ela estava, pelo contexto histórico que havia se vivenciado. Então, além dela ser judia num lugar que não a pertencia, não a pertencia de fato, ela agora também, a Bíblia vai nos dar a informação que esta menina havia perdido seus pais, havia perdido seu pai e havia perdido a sua mãe. A história não conta para nós de fato o que aconteceu para levar a esta perda, mas aqui a gente já tem uma informação crucial. E qual a informação crucial? Como a vida desta menina, desde muito nova, já vem lhe causando dores intensas, desde muito nova, como a vida vem lhe proporcionando marcas muito dolorosas, marcas essas que não existe nada no mundo que consiga substituir a dor da perda. A psicologia diz para nós que um ser humano em período de luto, ele vivencia o luto mais ou menos cerca de 3 anos. São 3 anos para alguém conseguir conviver, para alguém conseguir lidar com essa realidade da perda, lidar com essa realidade da morte. São 3 anos esse processo de luto, isso é dentro da psicologia, mais ou menos, aproximadamente 3 anos, para que alguém consiga lidar com a dor da perda. Eu não estou falando sobre superar a perda que se houve, eu estou falando sobre saber conviver com ela. A psicologia diz para nós que não há perda maior do que você ter que enterrar um ente querido ou alguém que você ama. A dor é tão grande, é tão intensa, que durante anos alguém precisa aprender a lidar com a ausência, alguém precisa aprender a lidar com o vazio. Isso aqui só é entendível para quem um dia perdeu alguém. Isso aqui só é entendível para alguém que um dia enterrou alguém. Quando você vai no enterro de alguém, de um amigo, de um familiar muito querido, você bate no ombro, diz: eu estou aqui, você abraça, mas você só sente a intensidade da dor quando é você que tem que enterrar, quando é você que tem que despedir, quando é você que tem que dar adeus, quando é você que tem que lidar com a casa vazia, as reuniões com aquela cadeira vazia. Só você sabe a intensidade da dor que é quando alguém passa com um perfume parecido e você recorda, né? A sua memória olfativa recorda sobre aquela pessoa. Então, só quem passa pelo processo da dor, só quem passa pelo processo da perda, sabe o nível da marca que carrega. E a vida com essa moça, desde muito cedo, marcou ela da forma mais dolorosa possível, e não só em caráter emocional, mas também, aparentemente, havia lhe arrancado a possibilidade de uma estrutura familiar adequada, de uma estrutura familiar, de uma base familiar, para que o seu crescimento de caráter e até mesmo de fé fosse construída plausivelmente para que ela fosse um ser humano de bem. A história, a ciência diz para nós que é fundamental a figura paterna e é fundamental a figura materna para que o ser humano crie um caráter íntegro, para que o ser humano crie dentro de si poucos vazios e poucas deformidades, segundo ao seu emocional e ao seu psicológico. Então, desde muito nova, além dela ter que lidar com todo esse rompimento na sua área emocional, ela também agora precisa lidar com essa ausência que a vida criou. Então, quem olha para esta moça, além de ser judia, numa terra que não é tão favorável, porque não é seu lugar de origem, quem olha para a vida desta moça, já sentenciou ela a uma
vida miserável, porque desde muito nova, uma dor intensa, desde muito nova, uma perda dolorosa, desde muito nova, a ausência do que é fundamental para o crescimento dela. Então, quem olha para a vida desta moça não consegue ver um futuro plausível, não consegue ver nela alguém que vai gerar alguma coisa. Ela é órfã, ela é minoria na sociedade, ela não tem importância, ela não tem peso na sociedade, porque como órfã ela perde também o seu peso social. Então esta menina, desde muito nova, é alguém que alguém de fora olha e pensa: nunca vai ser ninguém, nunca vai crescer, nunca vai produzir, nunca vai frutificar, nunca vai chegar a lugar nenhum, porque a vida marcou ela desta forma. Só que a Bíblia vai dizer que alguém vai assumir a responsabilidade sobre ela, e quem vai assumir esta responsabilidade é seu primo Mardoqueu. Mas olha o texto no capítulo 2, a Bíblia vai dizer que ele assume a responsabilidade, mas não uma responsabilidade sanguínea. Alguém morreu e eu preciso assumir porque tem responsabilidade de laços sanguíneos. Não, a Bíblia vai dizer que ele assume a responsabilidade, mas ele assume Radassa como pai dela, ele assume a responsabilidade paterna. Então, se a Bíblia diz para mim que ele assume a responsabilidade paterna de Radassa, a Bíblia está dizendo para mim que foi muito mais do que um cuidado de relacionamento sanguíneo. A Bíblia diz para mim que alguém decidiu abraçar, esconder, proteger. Alguém decidiu abdicar de tempo e investir sobre a vida dela. Se Mardoqueu, se a Bíblia diz para nós que Mardoqueu vai abraçá-la como pai, a Bíblia está dizendo para nós que ele vai decidir investir sobre a vida dela. Olha que lindo, olha que interessante. Radassa, para quem olha de fora, é uma menina que já veio marcada na vida para dar errado. Só que o que alguém não contava é que do lado de dentro, alguém decidiu investir numa terra aparentemente improdutiva. Alguém levantou a mão, eu vou liberar esta palavra para que você receba. Alguém do lado de fora vai dizer: nunca vai dar certo. Alguém do lado de fora vai dizer: nunca vai crescer. Alguém do lado de fora vai dizer: nunca vai projetar futuro. Cresceu marcada, vai morrer marcada, não vai ter futuro. Só que a terra olha do lado de fora. Enquanto a terra olha do lado de fora e diz: não vai dar certo, o céu está olhando do lado de dentro. E do lado de dentro, o que está acontecendo? Investimento. Investimento de tempo, investimento de ensinamento, investimento de cuidado, investimento de zelo. Continua de mão levantada que eu vou profetizar. Investimento de zelo. Alguém do lado de dentro está investindo. E enquanto alguém do lado de dentro investe, o céu olha e grita: já que está investindo, eu estou quebrando todas as maldições que está. Levante a mão porque é profético. Eu estou toda arrepiada. Enquanto a terra grita: não vai dar certo, o céu está dizendo: maldição hereditária quebrada agora. Aleluia, aleluia. Enquanto a terra do lado de fora diz: não vai para frente, alguém está investindo do lado de dentro. O céu está gritando: marear de cabeça seja quebrada agora. Palavra de maldição seja quebrada agora. Aleluia. Se eu fosse você, eu estava adorando a Deus com mais vontade, porque eu estou pregando para alguém que deveria ser um projeto falido, mas já que alguém decidiu investir do lado de dentro, o céu está dizendo: vai crescer, aleluia, vai prosperar. Agarra na mão desse crente que está do seu lado, por gentileza, e me ajuda a pregar. Diga para alguém: era para ter dado errado, mas o céu chegou primeiro. Diga para alguém com força: era para ter quebrado, mas o céu chegou primeiro. Era para ter dado errado, mas Deus levantou alguém e chegou primeiro. Eu vim dizer para alguém aqui que a terra está dizendo: larga, abandona, deixa, abre mão, deixa essa história para lá, deixa esse menino para lá, deixa essa moça para lá. Só que Deus me trouxe aqui para dizer para alguém: continua investindo no joelho, continua investindo com a boca no pó, aleluia, continua investindo orando, porque enquanto você investe por um caminho, o diabo está vindo e por 7 ele vai ter que voltar. Aumenta o nível do investimento que você vai ver o que vai acontecer.
Calachore, calabarachúria. Deus está dizendo para alguém: tinha tudo para dar errado, mas já que alguém decidiu investir tempo, se prepare, o céu vai recompensar o investidor. A minha amiga levantou a mão lá atrás, me empolgou para profetizar, e eu vou profetizar de novo. Deus está dizendo para alguém: já que alguém se abdicou do tempo para investir no que parecia improdutivo, o céu vai recompensar o investidor. Olha para alguém que está do seu lado e diga: se eu fosse você, eu continuava orando. Olha para alguém que está do seu lado e diga para alguém: se eu fosse você, eu continuava clamando. Olha para alguém que está do seu lado e diga: se eu fosse você, eu continuava cantando, continuava de mão levantada, continuava marchando, continuava dando lugar, porque enquanto a gente investe, olha o céu movimentando. A gente não está vendo, mas já tem uma carta sendo assinada, já tem uma, aleluia, calachore, calabaia, já tem uma carta sendo carimbada. Enquanto a gente investe, tem uma mensagem do trono chegando. Aleluia, aleluia. O diabo pensou que ia ficar do mesmo jeito. Aleluia, 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 aleluia. Potestades que regiam gerações de famílias pensou que ia ficar do mesmo jeito. Só que o que ele não encontrou, o que ele não esperava é que ele ia encontrar alguém audacioso, alguém corajoso para investir em alguém que ninguém nunca ia investir. Aí o texto vai dizer para nós: era órfão, tinha tudo para dar errado, só que alguém investiu. E quando alguém decide investir, um dia alguém bate na porta. Aleluia. Era para dar errado, não era para dar certo, mas já que alguém investiu, um dia alguém bate na porta. E quando alguém bate na porta, carrega uma mensagem. E qual é a mensagem? Manda ela se preparar, porque o rei está esperando lá no palácio. Aí o texto vai dizer para nós, e eu acho isso lindo, a Bíblia diz para nós que Radassa pega a carta, o seu primo Mardoqueu lhe dar algumas orientações, como por exemplo, não falar de primeira, que era judia, e mais para frente a gente vai compreender o porquê. Ele vai lhe dar algumas orientações e Radassa vai direto para o palácio. Quando ela chega no palácio, olha o que a Bíblia vai dizer. A Bíblia vai dizer que quando Radassa chega no palácio, ela é destacada pela sua grande beleza, pela sua formosura, e porque nela exalava alegria e paz. Ela destaca por ser bela, por ser formosa, e porque nela havia semblante de paz. Parece contraditório. Contraditório por quê? Porque eu estou falando de alguém que desde muito nova foi marcada muito cedo. Meu pastor, eu estou falando de alguém que desde muito nova foi marcada pela vida da forma mais dura e mais pesada. Mas quem olha para ela não vê as marcas que a vida deu para ela. Mas quem olha para ela vê o nível de investimento que foi gerado. Eu vou de novo. Quem olha para ela não vê as dores das marcas que ela carrega. Quem olha para ela vê o nível do investimento que alguém fez sobre ela. Porque na vida a gente precisa ter opções. E dentro das nossas opções a gente precisa decidir. Ou a gente vai ser sempre o que fizeram ou o que falaram, ou a gente vai decidir ser o investimento que a gente fez ou que alguém fez. Eu vou de novo. Na vida a gente só tem duas opções. Ou a gente vai decidir ser o que fizeram, o que falaram, como apontaram, como julgaram, como fizeram, ou a gente vai decidir ser o nível de investimento que foi gerado. Eu vim aqui pregar para alguém que talvez esteja vivendo dias difíceis. E qual é a palavra, Kelly? Eu sei que dias difíceis são tenebrosos e dolorosos, mas em vez de você lembrar das marcas que já foram geradas, você tem que lembrar dos investimentos que já foram enxertados. Porque, Kelly, se você olhar para a sua vida há anos atrás, vamos ser sinceros, vamos falar a verdade,
mensagem não era nem para você estar aqui. Tem gente que está sentado nessa cadeira que já tinha que ter infartado, já tinha que ter tido um AVC, era para estar no hospital, era para estar todo quebrado, não era nem para estar aqui, era para estar 7 palmos debaixo da terra. Só que um dia alguém investiu, o céu olhou e disse: não vai morrer, não vai parar, não vai ficar parado numa cama, paralisado. Aleluia, aleluia. O céu olhou e decidiu investir. Aí você, ao invés de olhar para todo investimento feito, você passou pelo vale da sombra da morte e não morreu. Você, quando pensou que o adversário ele ia te atacar, ele veio de um lado, veio do outro, 1000 caiu de um lado, 10.000 caiu do outro. Quando você pensou que ia morrer no alto da fornalha, o quarto homem apareceu. Esse é o nível do investimento. Aí, ao invés de você olhar para tudo que você passou, os livramentos que aconteceram, você quer olhar agora que você quer olhar para o que falaram, para o que disseram, como apontaram. Deus me trouxe aqui para dizer para alguém: toda vez que a dor apertar, não se lembra do que aconteceu, mas se lembra do investimento gerado. Era para ter quebrado e não quebrou, era para ter parado e não parou, era para ter desistido e não desistiu. Você está aqui, era para ter morrido em 2020, 2021, era para ter morrido em 2022. O diabo disse: em 2024 ela não passa, em 2024 ele não passa. Você já vai virar 2020, aleluia, levante a mão que eu vim profetizar para alguém. Você já vai virar 2026, não está do jeito que você queria, mas o céu te colocou de pé. Então ela vai exalar, não o que aconteceu com ela, mas ela vai exalar o tempo investido de alguém. E aí ela vai se destacar. E alguém vai dizer para ela: faz o seguinte, Radassa, você não precisa de muita coisa. O que você carrega do lado de dentro é tão forte que ela consegue exalar do lado de fora. Então faz o seguinte, você não precisa de adereço, você não precisa de roupa bonita. Faz o seguinte, enquanto o rei não te chama, mergulha no óleo. Fica nas especiarias, fica nas essências, porque eu tenho certeza que quando o rei te olhar, ele vai aprovar o que está vendo. Dito e feito, a Bíblia diz para nós, e aqui eu me encaminho para o final, que quando Radassa se apresenta para o rei, automaticamente o rei olha para ela e fala: acabou o processo seletivo, eu achei quem eu procurava. Olha o que ele vai dizer: eu achei quem eu procurava. E quem ele procurava? Alguém que tivesse capacidade de sentar no trono, colocar a coroa e seguir diante dele. Aí agora eu estou falando para você que a improvável, a que tinha que dar errado, a que não podia dar certo, agora está sentada no trono, com a coroa na cabeça e vivendo o que o céu preparou para ela. E aqui vai uma mensagem para alguém, e a mensagem é essa: vale a pena se prender no investimento que o céu está fazendo. Eu sei que tem coisas que parecem absurdas, e eu costumo muito falar dos absurdos de Deus. Deus, de vez em quando, ele faz umas coisas absurdas, que se a gente olhar dentro de uma perspectiva humana, a conta não fecha. Só que eu vim pregar para alguém e dizer para você que Deus não deve satisfação para ninguém. Quando ele decide fazer, ele faz e ponto final. E ele não precisa contar com o teu amigo, ele não precisa contar com o apoio da sua família, ele não precisa contar com o amigo que é porteiro, acessa todas as portas. Quando Deus decide fazer, ele não precisa contar com a sua conta bancária. Quando Deus decide fazer, ele não precisa consultar a sua árvore genealógica. Quando Deus decide fazer, ele não precisa ver se a geografia que você vive é favorável o suficiente. Quando ele decide escolher alguém, ele faz e ponto final. Aleluia! Quando ele decide escolher alguém, marcar alguém com o chamado, ele faz e acabou. E é por isso que a gente está aqui. Vamos ser sinceros? Qual era a perspectiva de você viver tudo que você vive hoje em Deus? Qual era a perspectiva de você viver tudo que Deus já fez?
os livramentos que você sabe, os que você não sabe. Qual era a perspectiva de você viver tempos de providência, que você pensou que não ia dar certo, mas Deus abriu uma janela no meio do vento e abençoou e honrou a tua vida, honrou a tua casa? Qual era a perspectiva de você se olhar agora? Você pode não estar do jeito que você queria, mas qual era a perspectiva de você estar aqui hoje, sentado nesta cadeira, com o coração queimando, louvando a Deus? A perspectiva era nenhuma, só que ele olhou para a gente e disse: eu gostei dela. E não é que eu gostei dele, a família disse: não vai dar certo, mas Deus disse: eu estou cruzando o caminho e eu vou fazer chegar aonde eu quero que chegue. Então, a sem perspectiva, a sem futuro, a que nunca seria produtiva, agora está sentada no trono, está com a coroa na cabeça e está vivendo um tempo extraordinário de mudança de chave, de virada. E essa virada não é uma virada que vai só se reter no tempo presente. Ela é uma virada que vai mudar toda a estrutura que o céu preparou para ela. Ela está sentada, está vivendo o extraordinário. Só que a Bíblia vai dizer que dentro desse processo de excelência e de êxito, começa-se a haver um problema. E qual é o problema? O rei vai decidir honrar alguém que não sabe receber honra. O rei vai decidir honrar alguém que não sabe receber honra. E a honra vai bater na cabeça dele. E uma coisa que a gente precisa entender, que existem certas coisas que acontecem que não mudam as pessoas. As coisas que acontecem revelam de fato o caráter que alguém carrega. Ele era um ótimo servo, ele era um ótimo obreiro, ele era uma ótima pessoa, mas quando o rei decidiu honrar Amã, a Bíblia vai dizer que a honra vai revelar o caráter ruim que ele carregava, porque ele não sabia lidar com isso. E eu não estou falando de espiritualidade, eu não estou falando de demônio, até porque para ser invejoso, ser soberbo, não precisa estar endemoniado, é só não ter caráter mesmo. Então, na verdade, Amã vai revelar a ausência do caráter que ele tem. O rei honra e agora ele acha que todo mundo é obrigado a baixar a cabeça e servi-lo como se ele fosse o próprio rei. Só que o texto vai dizer para nós que quando Amã pensa que vai ser ovacionado, ele vai dar de frente com alguém que não se curva ao sistema. Ele vai bater de frente com alguém que não se curva a soberba de alguns, e esse alguém é Mardoqueu. A Bíblia diz que Amã aparece, e aí ele vai fazer com que o rei assine um dito, que toda vez que ele aparecer, alguém vai ter que se curvar. Amã vai aparecer, Mardoqueu vai olhar para ele. Eu imagino Mardoqueu dizendo bom dia, boa tarde, boa noite, e passando direto, e isso vai mexer com o ego, isso vai mexer com o ego de Amã. Isso vai mexer com o ego de Amã. E a pior coisa que tem são pessoas egocêntricas. Porque lidar com gente egocêntrica é lidar com pessoas que estão em pico de matar pessoas inocentes só para manter o seu ego inflado. E aí a Bíblia vai dizer para nós que o ego dele foi tão ferido que quando ele chega em casa e conta para sua esposa vai decidir lhe dar uma orientação. E difícil coisa é quando você anda com gente desorientada e gente sem visão. Porque, na verdade, olha o que ela vai dizer para ele. Já que ele não se curva, faz o seguinte: tu não é amigo do rei? Tu não está junto com ele? Manda escrever um dito falando data, hora e local que todos os judeus deverão ser mortos. Você consegue entender que o problema é com um, mas ele tem capacidade de generalizar com todos? É muito difícil lidar com gente desequilibrada por causa disso. Porque não tem maturidade de sentar de frente, olho a olho e resolver problema. Prefere ficar matando coisas ao redor até chegar no objetivo final. Aí a Bíblia vai dizer que ele vai chegar até o rei vai assinar o dito, agora o dito vai ser anunciado e os judeus agora estão empavorosos. Por quê? Porque agora existe data, hora e local para que eles morressem. As forcas estão sendo preparadas para que todos morressem juntos ao mesmo tempo. Só que a Bíblia vai dizer que o mesmo que não se dobra para o sistema é o mesmo que não vai se dobrar para a sentença. E guarda isso.
O mesmo que não vai se dobrar para o sistema é o mesmo que não vai se dobrar para a sentença. Mardoqueu vai colocar veste de luto, vai ficar na frente da porta do rei, e alguém vai ficar doido, porque não poderia ficar com roupa de luto na frente do rei, porque automaticamente deveria ser executado. Só que Mardoqueu não está lá para poder se vitimizar. Mardoqueu foi atrás de uma resposta, Mardoqueu foi atrás de uma solução. E aqui eu quero pregar para alguém sobre o poder da decisão. O que é o poder da decisão? Ou você decide se habituar com a sentença e esperar o dia da morte, ou você decide reagir e fazer alguma coisa. Mas Kelly, eu não tenho poder para solucionar. Só o fato de você se posicionar e ficar de pé já é o suficiente para alguma coisa começar a se mover. A Bíblia vai dizer: resisti o diabo e ele fugirá de vós. O nível da tua resistência revela o nível do teu ganho. Se você resiste pouco, o diabo toma espaço, faz a lenha e faz o que quiser. Mas se você decide resistir com força, o diabo uma hora precisa entender: não vai ter como, eu vou ter que recuar. Deixa eu liberar esta palavra para alguém. Você precisa entender que o diabo, ele só vai tomar espaço e território na vida de gente com falta de posicionamento e gente frouxa, porque gente posicionada, decidida, eu duvido. O diabo pode inventar fofoca, pode inventar calúnia, pode inventar disse-me-disse, pode inventar conversa fiada, mas se ele bater de frente com alguém posicionado, eu duvido que continua de pé. E é isso que Mardoqueu decidiu. Ele entendeu: não posso mudar o dito, mas eu posso começar a movimentar alguma coisa. Você não pode mudar a sua realidade atual, mas o poder da tua decisão pode fazer algumas coisas começarem a ser movimentadas. Mardoqueu está de roupa de luto na frente da porta do rei, e aí começa um agito no palácio. Tem alguém doido que está com roupa de luto na frente da porta do rei. Quem é? É Mardoqueu. E Mardoqueu, ele é parente de Esther. Esther, seu primo está lá, sentado na porta, com roupa de luto, e se o rei passar, ele vai ser executado. Só que a Bíblia vai dizer que Esther manda preparar uma roupa e manda entregar para Mardoqueu e dizer: Mardoqueu, é o seguinte, conquistamos, conseguimos, chegamos até aqui. Isso não é tempo de luto, isso é tempo de festa. Quando Mardoqueu recebe a informação, ele manda perguntar para ela: você não sabe o que está acontecendo com o teu povo? Teu povo está sendo ameaçado de morte. O teu povo está sendo ameaçado por uma sentença. A Bíblia diz que Esther vai responder dizendo: eu não sei o que está acontecendo, e mesmo que soubesse, não posso fazer nada. Há muito tempo o rei não me chama para estar diante a ele, não tenho o que resolver. Mardoqueu manda a última mensagem, e essa última mensagem para ela é uma mensagem que ela tem um corte afiado. Ele olha para Esther e fala: Esther, de fato, se de todos hoje você decidir se calar, socorro e livramento vai acontecer de outra parte. Sabe o que Mardoqueu está dizendo para Esther? Esther, você pode decidir assumir o papel da omissão. Eu sei, mas me omito em resolver, porque isso é uma decisão sua. Só que você tem que entender que os judeus não pertencem a nós, os judeus pertencem a Deus. Se você decidir não fazer, não tem problema. Deus vai levantar livramento de outra parte para os judeus. É mais ou menos Mardoqueu dizendo para Esther: ô Esther, você está pensando o quê? Que porque você virou rainha, você deixou de ser judia? A coroa mudou o DNA que carrega na sua veia? Você está pensando que uma coroa na cabeça e um trono bonito vai apagar toda a sua herança, vai apagar toda a sua história, vai apagar todo o seu passado lá atrás? Não, você está na cadeira, você pode ser Esther, você pode ser rainha, mas para nós e para Deus continua sendo Radassa, continua sendo a mesma menina que não tinha menor visão de futuro, e o céu escancarou uma porta para você passar. É essa pessoa que você é. Está pensando o que, Esther? Porque hoje você não anda mais com chinelo, anda de salto, bem arrumada, cheirosa, com cabelo
penteado, com pessoas para te servir. Você está pensando que apaga a tua história do passado, quando você não tinha nada, quando ninguém te apoiava, quando ninguém estendia as mãos, quando ninguém fazia nada? Então tá, Esther, já que a coroa tirou a tua força de judia, não tem problema. Você não quer fazer? Não tem problema. O plano de Deus não para porque alguém decide se omitir. Eu vou de novo. Você não quer fazer? Não tem problema. Antes você cantava com força, pulava com força, profetizava com força. Todo culto levantava a mão, todo culto você chorava, todo culto você corria, todo culto você se quebrantava, todo culto a tua alma queria aceitar Jesus de novo. Só que o tempo passou e você está levando isso como costume só por causa de algumas vitórias que você recebeu. Mas já que as tuas vitórias tiraram a tua força, a tua gana de crente valente, não tem problema. Deus levanta de outra parte, Deus levanta outra pessoa, Deus levanta de outro lugar. Alguém levantou a mão, eu vou liberar esta palavra. Já que você não quer fazer, já que você decidiu que não tem força para fazer, não tem tempo para orar, não tem força para orar, não tem tempo para buscar, a vida é muito corrida para agilizar a tua vida espiritual, não tem problema. Deus levanta outra pessoa, nem que ele tenha que entrar no prostíbulo, dar um banho de sangue na prostituta e colocar aqui dentro para fazer o que você deveria estar fazendo, ele faz, porque ele é poderoso para fazer. Não quer fazer, não tem problema. A tua birra, teu bater pezinho, a tua vida agitada não vai atrapalhar a obra do Senhor. Eu vou falar porque Jesus falou no meu ouvido: quer parar de ajudar, não quer mais chegar junto, não quer mais trabalhar na obra, não quer mais fazer como fazia antes, não tem problema. Deus escancara essas portas, faz outras pessoas passarem por ela e a obra dele não para, porque foi Deus que marcou esse lugar, foi Deus que abriu a porta deste lugar. Não quer fazer, não tem problema. A obra não vai parar, porque as tuas vitórias estão te cegando a ponto de perder a espiritualidade. Não tem problema. Não quer fazer, não tem problema. Olha para alguém que está do seu lado e diga: não quer fazer, não tem problema. Diga com força. Isso, não fica miando não, fala com força. Não quer fazer, não tem problema. Ninguém vai parar de cantar porque você não vai cantar. Ninguém vai parar de ser obreiro porque você não quer mais fazer a obra. A obra não vai parar porque você decidiu fazer do teu jeitinho. Não quer fazer, não tem problema, porque a obra não para. A obra é constante. O mundo espiritual é constante. A obra de Deus é constante. O ministério de Deus é constante. É tudo que não quer fazer, não tem problema. Só que só tem uma consequência. Qual é a consequência? Toda a tua história morre. Porque quando você decide parar para a obra, não é a obra que para, mas é a tua vida e o teu legado que morre. Eu vou de novo. Eu vou de novo. Guarda isso e não esquece. Levanta a cabeça e olhe para mim. Quando você decide parar de fazer a obra, quando você decide largar a chamada, não é a obra que para. Porque a obra não depende do teu talento. A obra não depende do seu dom. A obra não depende dos teus benefícios. Até porque evangelho não são para os talentosos, evangelho é para quem tem coragem. Então, se você não quiser fazer, não tem problema, porque a obra é constante. Diga comigo, a obra é constante. Faz a mãozinha, a obra é constante. A única coisa que para, quando você para, é a tua vida. Porque o que você não entende é que a tua vida, ela só gira porque a tua vida espiritual está alinhada com a obra. Então, se eu usar mais, eu não volto mais. Se você parar, não é o mundo espiritual que para. Porque vai vir outra geração que vai fazer melhor do que a gente, vai pregar melhor do que a gente, vai fazer com mais força e mais veemência do que a gente. Não é a obra que para. Deus não depende do nosso talento. Deus não depende do nosso glória, Deus não depende do nosso aleluia, Ele não depende da gente pulando. Ele não depende de nada disso. Se Ele tiver que esvaziar, botar 3 pessoas, Ele faz com 3 pessoas e com excelência. Ele não depende da gente. A única coisa que para é a tua vida.
olha o que ele vai dizer para ela: se você não quiser fazer, não tem problema, Socorro e Livramento virá de outra parte, mas a tua semente, a tua história, a casa do teu pai vai perecer junto com a sua parada. Por quê? Porque a única coisa que morre quando a gente para é o nosso legado. Então é o que Mardoqueu está dizendo para ela: quer parar? Show, é com você. Só que você precisa entender que a consequência é maior do que a força e a coragem para enfrentar o que a gente está vivendo. Aí ele vai dizer: mas para pensar, e aqui eu encerro, mas para pensar, Esther, não é por acaso para esse tempo que o Senhor te levantou como rainha? Sabe o que Mardoqueu está dizendo para Esther? Esther, qual era a probabilidade de você estar sentada nessa cadeira? Qual era a probabilidade da coroa estar na sua cabeça? Das 120 mil províncias de milhares de mulheres, você deveria ser a última a ser cogitada. Qual era a probabilidade de você estar no lugar que você está hoje? Olha para mim. Qual era a probabilidade de você ter chegado onde você chegou hoje? Qual era a probabilidade de você ter alcançado e conquistado coisas que você conquistou hoje? Você vive coisas que a tua família nunca viveu. Você foi o primeiro a estartar e quebrar maldições dentro da tua família para que os teus filhos vivessem coisas sobrenaturais. Qual era a probabilidade de você estar aqui? Nenhuma. Então, você acha que Deus te levantou para passar tempo? Te tirou da onde você estava porque te achou bonitinho, engraçadinho. Falou: não, ela vai ficar bonitinha aqui nesse lugar? Você acha que Deus movimentou todas as peças da tua vida, girou a tua vida num 360, só para você ficar posando com a coroa na cabeça? Ou se não foi para um tempo como esse? É Mardoqueu dizendo: você não é uma peça de luxo, você é uma peça estratégica. Eu vou de novo. Você não é uma peça de luxo. Deus abriu as portas para você ostentar. Você não é uma peça de luxo. Você é uma peça estratégica, para quando ele precisar, ele ter poder para usar e desatar o que está amarrado. Aleluia, eu arrepiei aqui e eu vou profetizar de novo. Você não é uma peça de luxo, você não é artigo de ostentação. Deus não escancarou a porta, não mudou a sua vida para você ficar desfilando para cima e para baixo, arrotando a vida que você tem. Não, você é uma peça estratégica para quando o mundo precisasse, quando a tua casa precisasse, tua família precisasse, a tua igreja precisasse, quem tivesse em volta precisasse, você seria uma peça fundamental para o céu começar a se movimentar. Você é uma estratégia de Deus. Era para ter quebrado, mas você é uma estratégia. Era para ter morrido, mas você é uma estratégia. Ele não te posicionou à toa. Então a pergunta de Deus para nós nessa noite é essa: olha para a tua vida, faz uma retrospectiva e pensa: não era para você estar aqui? Não era para você estar aqui? Então Deus te colocou aqui para quê? Para enfeite? Te colocou aqui para encher cadeira? Te colocou aqui como um passatempo ou te colocou como uma estratégia? Com a permissão dos pastores, se coloque sobre os seus pés. Diga para alguém: você não é artigo de luxo. Diga com força, diga: você não é artigo de luxo. Diga: você é uma peça fundamental de uma estratégia de guerra. Deus vai dizer que quando Esther entende, não era para estar aqui. Não nesse lugar, não nessa posição, não nesse momento da história. Isso aqui é estratégia, isso aqui é Deus. Faz o seguinte: manda todo mundo jejuar. Porque eu vou me encontrar com o rei. Ela não vai dizer: eu vou esperar ele me chamar. Eu vou me encontrar com o rei. E vamos orar para que ele desça o cedro, para que eu não morra. A Bíblia diz que quando ela chega diante do rei, o rei olha para ela e fala: ô Esther, se tu me pedisse metade do reino, eu te daria. Ela vai montar uma estratégia de jantar. Primeiro jantar, segundo jantar. Quando acontece o segundo jantar, o rei vai perceber quem Amã é. Quando percebe, ele vai tirar Amã dos seus cargos, vai lhe dar uma sentença, vai olhar para Esther e vai dizer: Esther, eu não tenho como mudar a sentença, porque ela já foi assinada e já foi revogada. Mas eu posso abrir um parênteses. Eu vou de novo. Eu não posso mudar a sentença, porque ela já foi assinada e já foi revogada, mas eu posso abrir um parênteses. E qual é o parênteses? Distribua espada para todos os judeus.
bota lança e escudo para todo mundo. Porque eu posso não mudar a sentença, mas eu vou dar o direito de alguém se defender. O nível de posicionamento de alguém vai dar direito de defesa. E por causa da defesa o livramento desce. Eu vou de novo. O nível do posicionamento de alguém não muda a sentença, mas dá direito de defesa. E a defesa desce como livramento para a vida de alguém. A palavra de Deus para alguém é essa: experimenta se posicionar hoje. A sentença do laudo, a sentença do advogado, a sentença do juiz, a sentença do homem pode não ser mudada, mas o céu vai te dar direito de defesa. Eu vou de novo, porque eu estou toda arrepiada e o céu manda profetizar isso para alguém. Eu vim profetizar para alguém. O nível do teu posicionamento dará direito à defesa, à sua casa, à sua família, teus projetos, teus negócios, os teus sonhos. Aleluia! O nível do teu posicionamento te dará poder de defesa. O céu vai lhe dar estratégia e o livramento vai descer. Depois desta guerra, esta guerra é comemorada até os dias de hoje no meio dos judeus. A sentença não foi mudada, mas o livramento chegou para mostrar para alguém que o Deus de Israel ainda era Senhor dos exércitos e é Ele que guardava e julgava a causa do seu povo. Eu vim pregar para alguém aqui que está agarrado, abraçado com esse Deus. Se você se posicionar hoje, o livramento desce hoje. Quem tinha que descer não desce, quem tinha que morrer não morre, quem tinha que estar preso não vai, quem tinha que se perder não se... Aleluia, aleluia. Se você se posicionar hoje, o mundo espiritual se movimenta. Se você se posicionar hoje, a morte não leva, a doença não leva, a ausência do financeiro não quer. Eu vim pregar para alguém hoje: Deus está doido para descer com livramento. É só se posicionar hoje. Aumenta o nível do posicionamento. Eu vou dizer isso aqui porque Deus está falando para mim. Deus vai dar direito para alguém se defender. E essa defesa não vai vir no boca a boca, essa defesa não vai vir na discussão. O céu vai te dar uma estratégia. Meu pai dizia isso para mim e eu guardo até hoje. A verdade é como um muro, a mentira é como a fumaça. A fumaça pode ser densa, pode parecer que nunca vai embora, mas uma hora a fumaça some e o muro continua intacto. Eu vim dizer aqui para alguém, no meio desse caos, se você se posicionar do jeito que Ele te chamou para governar, se prepara, o céu lhe dará defesa, o céu lhe esconderá, o céu lhe dará estratégia e o nome do Senhor vai ser glorificado no meio desta guerra. Isso, pode adorar a Deus com força, pode agradecer a Ele com força. O nível do teu posicionamento trará livramento. Só que você precisa decidir hoje se você vai continuar vivendo, normalizando as coisas. A gente vive num tempo, minha pastora, que tudo agora é normal. A gente está normalizando tudo. E a gente não consegue perceber que existem ciclos que estão acontecendo que não são normais. Só que Deus me trouxe aqui para dizer para alguém: para de se esconder e normalizar o que você sabe que não é. O nosso espírito sabe quando não é mais físico. O nosso espírito sabe quando essa guerra já não é mais física. Aleluia, aleluia. Arachore calabaraia. O nosso espírito sabe. Só que a gente fica se escondendo, tentando mediar, tentando se omitir. Só que Deus me trouxe aqui para dizer: com Deus não existe meio termo. Ou você está ou você não está. Não, com Deus não existe muro. Eu de um lado todo, uma hora eu estou do outro, outra hora eu estou do outro. Não, com Deus não tem isso. Com Deus não tem plano A, não tem plano B, não tem plano C. Com Deus ou é sim ou é não, ou é agora ou não é, ou é para sempre ou não é. E aí Deus me trouxe aqui para pregar para alguém. A probabilidade de você estar aqui hoje era nenhuma. Mas se o céu te preservou até agora, não é para você virar um omisso. Não é para você virar um covarde. Não é para você virar alguém que normaliza as coisas e enfraquece o teu potencial espiritual.
Se Deus te preservou aqui até agora, é porque você é uma peça fundamental do que Ele tem para fazer. E aí hoje eu quero orar com alguém que entende, eu preciso hoje me posicionar. Se eu olhar lá para trás, a probabilidade de estar aqui hoje era nenhuma. Então eu preciso me posicionar, porque Deus não me guardou até agora para me passar tempo. Deus não me guardou até agora para ser igual uma folha seca jogada ao vento. Deus não me guardou até agora para ser algo totalmente abstrato, inútil. Não! Existe um potencial dentro de você. Existe algo que está queimando, que tem que sair, e isso é a chamada de Deus. É o convite de Deus dizendo para você: você é mais do que isso. Você é mais do que uma coroa na cabeça, você é mais do que um trono bonito, você é mais do que uma empresa aberta, você é mais do que uma porta que você passou, você é mais do que... Não, você é mais do que isso tudo. Você é alguém que estrategicamente eu posicionei no lugar certo, na hora certa, no tempo certo, para fazer com que o meu nome fosse glorificado. Se a nossa vida não for para glorificar o nome dele, a gente está vivendo tudo errado. Se a nossa vida não for para mostrar o poder do nome dele, a glória do nome dele, a gente está vivendo errado. Então eu quero te convidar agora a fechar os seus olhos. Uma mão na mente, outra mão no coração. Isso, uma mão na cabeça, outra mão no coração. Kelly, por que na cabeça e no coração? Porque você precisa entender que as maiores guerras que você enfrenta não está do lado de fora. As maiores guerras que você enfrenta estão na sua mente. Tá? Foi muito bem dito aqui pela nossa irmã e pela nossa pastora sobre o fluxo de sangue. A mulher do fluxo de sangue. Ela já não tinha dinheiro. Ela já tinha quebrado emocionalmente. Ela já não tinha mais força fisicamente, porque depois de 12 anos, o menor problema que ela tinha agora era o fluxo de sangue, porque o fluxo de sangue intenso já prejudicou todos os órgãos dela, todas as outras áreas do corpo dela de forma física. Então, na verdade, ela estava quebrada financeiramente, ela já estava no auge da exaustão física, emocionalmente a gente nem fala, porque ela estava isolada durante 12 anos, ela já não tinha nada, a enfermidade já tinha levado tudo, a enfermidade só não levou a fé dela. E quando ela decidiu tocar em Jesus, e quando ela toca e a cura acontece, você precisa entender que a cura dela nunca começou quando ela toca. Tocar é a conclusão do processo. A cura dela não começa quando ela toca. A cura dela começa quando ela rompe a mente dela. Eu não posso, mas eu vou. Não consigo, mas eu vou. Não tenho força, mas eu vou. Vão me apedrejar, mas eu vou arriscar. Ah, mas não tem mais jeito, mas eu vou, porque esta é a minha única oportunidade. Então as maiores guerras que a gente vive não está do lado de fora, as maiores guerras que a gente vive está aqui dentro. De achar que a gente já chegou no auge da vida e não tem mais nada para viver, e Deus está falando, não, isso aí é só o começo. As quebras de maldições, as quebras das palavras de maldições, as quebras de maldições hereditárias, tudo isso foi só o começo para o que Ele tem para fazer para você e através de você. Então uma mão no coração e outra na mente, que eu quero orar com você e eu já encerro. Senhor, nós estamos na sua presença. Senhor, nós te louvamos e nós te agradecemos porque o Senhor está aqui. O Senhor se faz presente aqui. E hoje o Senhor nos sentou nesta cadeira para conversar com a gente acerca de tudo vivido, a tudo que o Senhor já fez, a tudo que o Senhor já realizou, que a gente sabe, que a gente não sabe, que chegou ao nosso conhecimento, que a gente não viu, mas alguém testemunhou que Deus fez. Senhor, nós te agradecemos por isso. Senhor, e nesta hora nós queremos nos posicionar no mundo espiritual. Senhor, por causa das guerras, por causa das lutas, por causa dos ventos, a gente vem se omitindo de alguns posicionamentos que precisamos tomar, de nível espiritual, Senhor, de posicionamentos físicos, de falas, gestos e ações, que nós deveríamos ser governados pelo Senhor, mas estamos sendo governados pelas nossas emoções. Senhor, e nessa noite nós queremos nos posicionar no mundo espiritual. Dizer para o Senhor que sozinho a gente não consegue. Mas se o Senhor nos fez uma peça crucial,
de um movimento de milagre, de um movimento de restauração, de um movimento de libertação, Senhor, de um movimento de mudança geográfica, mudança no mundo espiritual. Senhor, nós queremos fazer parte disso. Então tira de nós todo medo, todo receio, tudo aquilo que nós venhamos colocar como problemática para não fazermos, Senhor, porque nós não estamos aqui pelo nosso talento, nós não estamos aqui pela nossa condição financeira, nós não estamos aqui porque a gente acha bonitinho ser crente. Não, a gente está aqui porque o céu nos escolheu. O Senhor viu em nós capacidades que ninguém outrora nunca viu. E é por isso que eu te peço, Senhor, faz mais uma vez sobre a nossa vida. Senhor, com o mesmo poder que o Senhor usou para livramento, para resgate, para libertação, para cura, para restauração, o mesmo poder libera sobre nós, para que nós sejamos canal, para alguém ser atingido por esse poder que nos alcançou. Toma a mente dessa jovem, toma a mente desta mulher, toma a mente deste jovem, toma a mente deste homem, Senhor, que nesta noite entrou por aqui precisando de uma resposta, e a resposta é essa: se nós nos posicionarmos do jeito que o Senhor nos chamou, do jeito que o Senhor nos escolheu, o Senhor nos dará direito de defesa. E essa luta e esse caos será encerrado pela glorificação do seu nome. Não deixe a gente sair daqui da mesma forma que a gente entrou, mas que a gente possa sair daqui decididos, Senhor, a sermos posicionados para que o seu nome seja glorificado em nós e através de nós. A nossa casa viverá o livramento, a nossa família viverá o livramento, os nossos sonhos, nossos projetos, nossos negócios viverão esse livramento, porque nós nos posicionaremos em Ti e veremos o seu nome ser glorificado. Vai ter festa no final dessa história, vai ter alegria no final dessa história, e nós veremos a Tua boa mão atuando, porque aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para terminá-la. Continue sendo conosco, continue nos abençoando. É tudo isso que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Olha para essa pessoa que está do seu lado, diga: vai ter festa no final dessa história. Diga com força, diga: vai ter festa no final dessa história. Se acredita nesta palavra e você recebe, então aplauda com muita força, misturando com o melhor glória a Deus desta noite, em nome de Jesus.